Irmãos, vamos fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder, toda a vontade, Criador do universo infinito, aqui estamos, ó Pai, buscando a comunhão contigo. Mergulha-nos, Senhor, no mar do teu amor infinito. Permita, ó Pai, que em teu nome possamos estudar, refletir, pensar, meditar. Envolve-nos, Senhor, na tua presença maravilhosa. Toca nossas almas e nossos corações. Somos espíritos endividados e aflitos, Senhor, sequiosos da comunhão contigo, Deus, Criador do universo, Pai nosso, Pai de Jesus Cristo. Em nome do teu amor, nós te pedimos, Senhor, abençoa o nosso estudo, que assim seja. Então, vamos com Benoit. Criminosos, arrependidos, Benoit. Mais uma reunião. Vamos fazer nossa prece inicial. Criminosos, arrependidos, Benoit. Alguém gostaria de ler? Não? Então, tio Anderson lê. Tio Anderson, tia Laís pode ler. Ah, então tá bom. Pode ler, Laís, fica à vontade. Então, vamos dar prosseguimento aos espíritos arrependidos, né? E como o Anderson falou, hoje é Benoit. Bordeaux. Boa tarde a todos. Boa tarde. Março de 1862. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoit, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Que fostes na terra? Frade sem fé. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. Podereis dar-nos alguns pormenores acerca da vossa vida? Ser-vos-á levado em boa conta a sinceridade da confissão. Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição, sem pendor, aliás, para encargo dessa natureza. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinham por missão salvar. Cruel, persegui aqueles que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno e as vítimas me ateiam fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Abrasa-me a sede os lábios escaldantes, sem que uma gota caia neles como refrigério. Orai pelo meu espírito. As preces feitas pelos finados deverão ser atribuídas a vós como aos outros? Acreditais que sejam edificantes, e, no entanto, elas têm para mim o valor daqueles que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho, e assim recebo o salário. Nunca vos arrependestes? Há muito tempo, mas ele só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor das vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Reconheceis a justiça do Senhor. Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do auxílio dele. Os demônios berram mais do que eu. Seus gritos sufocam-me. Enche-me a boca de peixe fervente. Eu fiz grande. O espírito não pôde escrever a palavra Deus. Não estás suficientemente liberto das ideias terrenas, de modo que essas torturas são todas morais?
sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Apenas vejo os demônios do inferno. Quando estáveis na terra, temias esses demônios? Não, absolutamente, visto que só cria em o nada. Os prazeres a todo transe constituíam o meu culto, e, já que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Então, não obrigais um termo para esses sofrimentos? O infinito não tem termo. Meu Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver, se ele o quisesse. Por que vos viestes inscrever aqui? Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. E esses demônios não vos impedem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. É a primeira vez que deste modo escreveis? Sim. E sabias que os espíritos podiam, assim, aproximar-se dos homens? Não. Como, pois, o percebestes? Não sei. Que sensações experimentastes ao cercar-vos de mim? Como entorpecimento dos meus temores. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quando se desperta de um sono. Como procedestes para comunicar comigo? Não posso compreender. Mas tu também não sentiste? Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. Eis o meu pensamento em tudo, estudo. Não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Não, sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Não, que os anjos não venham ao inferno. Tu não estás só? Vedes em torno. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco. Aliás, e seguro-te. Como? Não sei. Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Queres deixar-me? Fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço, fica. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos, e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo perdão. Orai por mim, que eu não posso fazê-lo. O guia do médium. Coragem, meu filho, porque lhe será concedido o que pedes, se bem que longe esteja ainda o fim da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa, porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido como conhecimento de causa, mais terríveis lhes são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo que eles possam ver o fim, confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e confortado. Pense nele muitas vezes, pois nós tu entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento, sucederá o desejo da reparação, e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal praticado. Quando Deus estiver satisfeito a respeito dele e o vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo no seu seio como pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho.
Paulino. Coloca-se esse espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos e não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue. Ok. Fica à vontade para comentar, Laís. Benoit. Benoit, né? A gente viu um padre, acho que era padre, né? A semana passada, agora o frade, só que esse é bem diferente, né? Porque ele seguiu a carreira religiosa, mas porque para galgar uma posição, destaque, né? Mas na realidade ele não tinha nenhuma vocação, pelo contrário, tudo que não deveria fazer é o que ele fez, né? E por conta disso ele está sofrendo, que ele fala muito inferno, né, Anderson? Eu não sei se isso seria, a gente poderia dizer que isso era um umbral, mas porque, como ele é frade, era católico, então ele entendia como os espíritos ali, né, que perturbavam ele, ele entendia como se fosse demônios, né? É verdade. Aí é isso, aí ele tudo que ele deveria fazer, ele não fez, pelo contrário, ele fez de errado, né? E por isso ele sofre. Na realidade, aqui é espírito arrependido, mas eu não senti muito o arrependimento dele, não. Não sei se é porque eu não entendi, mas eu não senti, não. Nem eu. É isso. Mas vamos ver aí o que o povo tem para dizer. Quem mais? Anderson, Sim. Nós vimos nessa sequência vários espíritos que deram seu depoimento praticamente horas depois de falecer, 2 dias, 3 dias, e por aí vai. Eu estou achando estranho exatamente esse Benoit, ele ter falecido em 1704 e só dar o seu primeiro depoimento em 1862, 158 anos após a sua morte. Está certo que o item 3 descreve todas as benesses que ele andou fazendo com as outras pessoas. Então, ele não fez nada agradável, principalmente porque ele entrou no sacerdócio, mas por ter uma posição. Na realidade, ele era preguiçoso e não tinha vocação nenhuma. Mas, como já foi dito aí pela Laís, no item 5, ele já diz que se arrependeu há muito tempo, mas esse arrependimento dele só veio depois que ele começou a sofrer, depois do sofrimento. Então, na realidade, também há um indício de que ele, na realidade, não se arrependeu do que fez. Então, a minha pergunta continua: por que tanto tempo depois é que ele dá esse depoimento? 158 anos depois. É normal, é mais normal você encontrar espírito com 50, 100 anos de desencarnado, enfermo, do que espírito recém-desencarnado. Nas nossas reuniões mediúnicas, hoje em dia, é mais comum você encontrar espíritos com algum tempo de desencarnado. E mais difícil você encontrar espírito recém-desencarnado, dependendo da reunião, sobretudo reunião de desobsessão. Reunião de tratamento de desencarnado, não. Você vai ter um grande número de espíritos recém-desencarnados. Então, isso que ele está dizendo é normal, tá? 150 anos, ok. Por quê? Porque as coisas que... a vida que ele construiu para si foi um inferno.
Então, esse que é o maior problema nosso para entender. Eu construo o céu e eu construo o inferno íntimo. Ele, ao desencarnar, encontrou o que ele construiu para si. Uma alma doente, pérfida, manipuladora, luxúria. Nem me atrevo a pensar que pode estar escondido nessas palavras aqui. Então, 150 anos está barato. Pelo que a gente conhece. Está barato, não estou querendo que ele fique mais, não. Nem menos. Não sou eu que julgo. Esse processo é da consciência dele. Em geral, quem cai usando o nome de Deus, a consciência divina pesa mais. E a pessoa acaba tendo processos de culpa muito grandes. Pelo próprio peso da cultura. Então, é o caso dele aqui. Respondeu, Feliciano? Respondeu. E também a apresentação dele, ele não foi evocado, ele se apresentou espontaneamente. Essa mensagem ela tem várias características muito boas. Muito boas. Né? Que hoje é comum nas nossas casas espíritas. Sem evocações diretas, espírito que está sofrendo já há bastante tempo. Essa coisa da evocação direta de espírito recém-desencarnado não é tão comum nas nossas casas espíritas hoje. O mais comum é isso aqui, espíritos desencarnados que aprontaram muito, às vezes até conosco mesmo, com o próprio médium, ou renascem, ou lá no mundo espiritual começam a tentar consertar as coisas. O que mais, gente? Eu creio que também a diferença de tempo deve ter se dado por ele estar nesse caminho aí, por falta de palavra melhor, vamos dizer, um castigo, não é só um castigo, mas é dele estar nesse tempo aí pós desencarne, onde ele tem aquele tempo para se dar conta de que morreu, né, de que passou, e se dá conta da realidade do que ele fez / viveu, né? Então, acho que se for um tipo de espírito que tem dificuldade em se aceitar dentro dessa dinâmica, talvez ele tenha levado um bom tempo para a ficha cair, né? Oi. Você está mutado, Anderson. Na verdade, a ficha dele não caiu ainda muito, não. O tempo também, né, não é contado assim, né, como o nosso, né? Agora eu estou curiosa para saber por que vocês não estão entendendo essa regeneração dele. Tipo, eu não estou tendo essa mesma impressão. É o que eu ia falar. Se Kardec o coloca como arrependido, é porque estava presente, né, na comunicação e percebeu que ele está arrependido, né? Que a gente está lendo, né, ali, não é o momento. Kardec colocou como arrependido. Então, para Kardec, ele está arrependido. A gente está só lendo o relato sem participar do momento, né? De como ele estava, a entonação, a voz, tudo, né?
Depende do que a gente chama de arrependido, né? Eu acho que ele está num processo de arrependimento, porque não basta você dizer que está arrependido. Você tem que... Eu acho que a pessoa está arrependida, ela demonstra mudança, né? Ele ainda está buscando mudar, mas não está efetivando a mudança, né? Então, eu acho que ainda não está arrependido, para mim, né? Partindo do Está arrependido do que fez, né? Isso ele está, né? quando muda. Mas Oi? está arrependido do que fez. Ele se arrepende do que fez. Então, mas e o ato, os atos cometidos, as coisas que ele mesmo fala, né? Como é que ele vai mudar, né? Se eu disser assim, eu dei uma rasteira em você, eu estou arrependido. Aí depois você passa por mim, eu boto o pé de novo, você cai. Que arrependimento é esse? Eu me arrependi efetivamente. Vai falar nada não, Edson? Eu entendo que ele se arrependeu. Agora, realmente, a partir daí, né? E que eu vi interessante, que eu estava até folheando o livro, que trata muito disso, né? Os espíritos com pouca evolução, eles fazem as coisas, né, numa reunião mediúnica ou não, e eles não sabem nem como faz, né? Não tem nem noção. E nesse livro trata muito disso. E já os espíritos com elevação, eles fazem sabendo tudo que estão fazendo, completamente. Sabe todo o processo, né? O espírito ele não sabe nem como faz, não tem noção do processo. Faz, mas não tem noção do processo. O Kardec coloca ele em criminosos arrependidos. E ele já tem uma noção clara no que ele caiu. No item 3, ele narra o que ele fez. A gente entende que ele não está gargalhando, né? Nem se comprazendo nisso. Entendem? Ele não se compraz nisso. Não se regozija disso. Então, talvez, nesse sentido, que Kardec tenha catalogado ele como arrependido. Mas, na verdade, ele ainda está, pela própria narrativa, ele não está nada bem. Então, ele não tem, na verdade, ele está vivendo um momento de tormento, de profundo tormento. Quando ele narra, ele fala dos perseguidores que estão bem na frente dele. Então, é claro, é óbvio que, nesse sentido, ele não se compraz mais nas coisas que ele fez. Kardec colocou ele como arrependido. O que a Laís estava falando é que não é aquilo que a gente chama de um arrependimento verdadeiro e profundo, em que a pessoa toma consciência da responsabilidade de seus atos. Aqui, na mensagem, não aparece isso. É aquele arrependimento do tipo: fiz bobagem e estou sofrendo pra caramba. Logo, não era para ter feito a bobagem. Porque no momento que eu estou sofrendo, eu sinto as dores da bobagem. Então, eu entendo o que ocasionou essas dores, né? E quando você cai usando o nome de Deus, é pior. De certa forma,
há um maior número de perseguidores que se sentem prejudicados, aquilo que Jesus falou, cego guiando cego. E se no século XVIII isso não era tão comum, hoje você tem uma caravana de pessoas que guiam cegos. São cegos guiando cegos. Desejo o bem de todos. Mas, não havendo nenhum tipo de interferência ou benefício, quem o faz, faz criando um infernão para si. Porque quando você se põe como intermediário entre aquelas pessoas e Deus, e a pessoa desencarna e nem encontra Deus, ela cobra de quem? Ela cobra de quem? Ela cobra daquele que fez a promessa. Então, isso é um problema. Então, muitas pessoas que foram guias religiosos, quando chegam do outro lado, no mínimo, tem espíritos indo cobrar eles. Por que eles estão ali, presos, perdidos, vagando? Se eles deram todo o dízimo. E o que é mais problemático nessa história? O que é mais problemático nessa história é que ele também não sabia que iria se deparar com essa realidade. O que mais? É porque, na realidade, né, essa coisa do arrependimento, eu entendi, né, o que foi falado, porque aí estou aqui refletindo. Eu acho que o verdadeiro arrependimento é quando você não está mais com a dor, né? Porque enquanto você está com a dor, não é o verdadeiro arrependimento. Porque a hora que a dor passar é que a gente vai ver. Vai fazer outra vez? É o vai e não peque mais, né? Porque se você for fazer outra vez, é sinal que você não aprendeu, não arrependeu, não entendeu nada. A dor passou, isso acontece com a gente, né? Encarnado e desencarnado, né? A gente faz coisas e, por exemplo, se alimentou de uma maneira totalmente errada e vem a dor. Pô, nunca mais vou fazer isso. Aí passou a dor, um mês depois está fazendo outra vez. Né? Então, na realidade, não teve arrependimento, né? Não entendeu né? Teve um arrependimentozinho momentâneo. Lógico, tratando de desencarnado, já é o suficiente, né, para os espíritos tentarem aproveitar para resgatar, né? Eles aproveitam isso. Que mais, gente? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o Paulinho quer falar, né, Paulinho? Pode falar, Paulo. Não, eu estou escutando vocês falando aí, e o texto também, e eu fico aqui em agradecimento ao nosso irmão maior Jesus Cristo por ter nos enviado esse consolo de não passarmos por o que esse Senhor passou. Nós já desencarnamos com uma outra ideia, com uma consciência a qual ele não tinha. A consciência que ele tinha era de inferno, criada pelo que o Anderson falou, da cultura, daquilo que embargou na consciência dele como inferno. E isso que ele estava vivendo, atraindo aquilo que nós somos, aquilo que pensamos, formamos, criamos com os pensamentos. Né? Então, ele formava tudo aquilo ali. Era ele, era aquilo que era ele. Né? E concordo com Laís quando ela disse que ele está em via de arrependimento. Porque Kardec, quando escreveu esses livros, ele coloca esses casos divididos didaticamente. Mas nós sabemos, quando os estudamos, que há uma nuance nisso tudo.
Não se passa de uma coisa para outra. A pessoa, para chegar ao arrependimento, há uma nuance de situações e de atitudes que a pessoa tem que tomar a formar aquilo. Só que ele já está recebendo graças, quer dizer, já está recebendo, pelo desejo de arrependimento, as armas a quais ele pode se libertar. Essas armas que ele vai recebendo, que ele vai poder conseguir libertar e sair dessa dor, é que importa, porque é o caminho evolutivo de todos nós. Nós não estamos caminhando aqui para chegar aqui, nós estamos caminhando para chegar a uma luz que ainda não temos a consciência de qual seja. Mas temos uma ideia de que ela seja, se nós fomos criados de uma luz para sermos luz. Se nós temos consciência do que é ser uma coisa de luz. Então, esse estudo, que é o consolo que nosso irmão maior nos manda, nos dá uma consciência tão clara das coisas e vemos aí, nesses exemplos, a necessidade de vivermos aquilo que estamos estudando, cada vez mais aprofundarmos naquilo que estamos estudando, buscarmos nós mesmos em nós mesmos, na nossa essência, daquilo que somos como espírito, o que nós temos como realidade em nossa frente. E esse estudo nos dá uma base tão boa de libertação. Eu sempre digo às pessoas, quando se faz o estudo correto, sério, aprofundado dos céus e infernos, você tem um apanhado de libertação, você se renova, você bota uma outra pele para viver. Você se desprende de tantos aparatos que você está aprisionado. E isso tudo a gente vê demonstrado em cada caso, que aí o livro nos traz. E a gente estudando, a gente vai vendo, poxa, como já estou, onde eu estou, o que eu preciso ainda ter. Porque a doutrina espírita nos vem nos mostrar, né, de onde viemos, para que estamos e para onde vamos. Então, a gente tem tudo tão claro. Eu acho que o estudo é tão maravilhoso que a gente cada vez mais torna-se convicto daquilo que é. Porque é uma fé racional, não é uma fé que você tem que ter por ter. Eu tenho que ter uma fé porque eu tenho que ter uma fé. Eu não tenho que ter uma fé porque eu tenho noção daquilo, porque eu tenho fé. Então, isso é que é importante nesse estudo, é essa maneira de você estudar para que você tenha um raciocínio daquilo que está ali sendo dito, sendo informado. Não criarmos uma coisa diferente daquilo que é para ser entendido. Desculpe, obrigado, falei demais. Não, falou bem. Ótimo. Que bom, Paulo. Muito tempo que eu não vejo você falar assim. Continue. O estudo é de todos. Muito bom, muito bom. Gostei muito do que você falou, Paulo. Parabéns. Ana Lu, fala tu, Ana Lu. É porque, enquanto, em especial, o Edson estava falando, eu ainda estava pensando por que você e a Laís não tinham essa visão de arrependimento do Benoit, e aí me veio na cabeça o pensamento de que o arrependimento é você consertar. Então, de certo modo, eu discordo um pouco do que o seu Edson... Eu não necessariamente discordo, mas mais ou menos. Porque eu não acho que o arrependimento é só você não sentir... No caso, ele não sentir mais essas dores e expiações que ele está passando, acho que provavelmente no umbral, né? Eu acredito mais que a falta de arrependimento dele é que em nenhum momento ele mostra nenhum interesse em remediar, em consertar todo o mal que ele diz que perpetuou. Então, eu acho que talvez, bom, para mim me parece isso. Ele está em crise. Ele está no olho do furacão. Porque como essa dor que o seu Edson... Imagina um furacão, aquele filme do furacão, que a vaca voa. Ele está, nesse momento, no mundo espiritual, sendo perseguido. Ele está num caos. É puxado dali e colocado numa reunião. Porque eu fiquei pensando isso, tipo, como que ele pode ter esse alívio das dores dele, como o seu Edson mencionou, se ele não consertar as ruindades que ele fez. Mas, Ana Lu, o que eu quis dizer é que é muito fácil, quando está em dor, que nem ele,
está arrependido. Mas o verdadeiro arrependimento é quando essa dor passar. Que aí, eu fiz até esse paralelo. Quando você se alimenta e passa mal no dia seguinte, se excedeu em qualquer tipo de alimentação, no dia seguinte você promete que nunca mais vai fazer aquilo. Ou nunca mais eu faço isso. Na verdade, as uma nossas semana opiniões depois se complementam. você vai fazer. Então, na realidade, você ainda não aprendeu. Aí eu concordo que o verdadeiro arrependimento ele pode vir a ter, e vai ter, né? Porque nós fomos criados para ser felizes. Já teve. Então, ele vai Ele ter, teve depois, né? É. Não nesse texto, mas em algum momento a gente crê que ele hoje, onde ele quer que ele esteja, ele já tenha se arrependido. Não, ele chegou ao ponto de já ter ajuda, né? Ele já pedindo as pressas, então isso tudo vai ser um processo, né? Isso, agora você falou certo, porque para ele chegar onde ele chegou para ter essa, como eu falei antes, as armas para ele começar a trabalhar o arrependimento dele, ele já chegou aí. Isso é uma aquisição dele, porque tudo que nós fazemos não nos vem de graça, vem pela aquisição das nossas ações. É um merecimento, eu tenho que fazer para merecer, eu tenho que trabalhar para ter. Então, ele chegou a esse ponto de ser trazido para uma reunião, como eu trabalhei 2 anos dentro de uma reunião mediúnica, que vinha também espíritos, até também recém-falecidos, que não tinham nem noção do que estava se passando, e se enxergando cheio de sangue, porque, por exemplo, um que morreu atropelado, então você vê a noção do que ele, como espírito na carne, vendo aquilo tudo, e às vezes, quando ele se vê, eu estou no corpo de uma mulher, então o que é isso? Você entender? Até você vê como ele não tem a noção de nada, nem de que ele é um ser espiritual numa carne. Por isso, quando as pessoas vêm conversar comigo alguma coisa sobre isso, assim, eu falo assim, senhora, vem cá, você tem consciência daquilo que você é? O que é que você se acha? Uma carne ou um espírito na carne? Porque você tem que ter consciência disso, para poder a gente começar daí um diálogo dentro disso. Se você não tem consciência daquilo que você é, você se acha que morreu, acabou, é isso que você está vendo, é essa carne, é essa presença toda. Eu não tenho outro diálogo, você não tem conteúdo em você para compreender. Aí eu vou ser cruel com você. É preciso que eu vá te indicar, ou falar, ou mandar ler, ou falar alguma coisa a outra, porque não adianta ter um diálogo de uma forma aprofundada com uma pessoa que não tem noção disso. Então, cada coisa vem no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Há uma organização inteligente em tudo na vida. Então, um espírito não tem essa vantagem acima do outro, ou não tem essa vantagem sem ter a condição de adquirir isso. Isso é mostrado em todo o estudo da doutrina, sobretudo nesse do céu e inferno. Então, para ele estar nessa condição de começar a arrepender, a se erguer, a se levantar, e ele vai ter que trabalhar bem e reparar todo esse erro que ele fez, que é isso que nos mostra em tudo na doutrina, em todas as situações que a gente vê de seus irmãos que vêm com problemas físicos, todas essas coisas, as lesões que eles fazem no perispírito, as lesões que eles fazem na consciência, que eles vêm e se reencarnam aqui na condição de se melhorar, que é essa a função, de evoluir. Então, para ele estar lá no plano espiritual, para chegar a reencarnar, depende de muita série de coisas. Ele não vai chegar lá que nem mosquito morreu em 1 hora e 10 minutos já está reencarnado. Não é isso. Então, é uma série de coisas, né, no plano espiritual, na verdadeira vida, a qual ele vai ter que passar para poder ter que reencarnar. E, sobretudo, planos que passamos, né, para nos reencarnarmos. Então, muitas coisas que se passam aqui, eu já concordei com isso. Agora, a forma qual ela me apresenta é que eu não sei se eu estou competente a enfrentá-la. E aí eu tenho que realmente buscar a minha coragem, a minha força, a fé e tudo para enfrentar essa situação e levar adiante. Então, ele realmente está nessa condição do inferno ao qual ele se encontrou e está vendo aquilo que ele criou na mente. Aí ele vai ter que trabalhar muito,
E o tempo para a gente, o nosso tempo não tem nada a ver com a eternidade, né? A eternidade não tem tempo, o tempo é para a gente, o homem, né? Um ser aqui, mas o espiritual não tem tempo. É uma eternidade. Então, isso quem faz é a condição de cada um depender daquilo que eu trabalho em mim, para mim, no bem que eu faço. Você vê que na doutrina, como a moeda que você tem como aquisição de alguma coisa, o bem que você faz. Não importa quem faça o bem, faça o bem. Não queira para o outro aquilo que você não quer para você. O que adianta eu ostentar uma bandeira de paz, disso, daquilo, outro, de que Cristo, que tá, que bababá. Aí eu ganho uma coisa apodrecida, dou para o outro. Se não é bom para mim, não está bom para o outro, por que eu vou dar para o outro? Onde é que está essa coisa que eu grito, que eu levo? Não está na minha consciência. Está num aparato de vaidade, de se agrupar, de se mostrar uma coisa para ser adquirido por outros, por isso, por aquilo, mas não estou vivendo essa consciência. Se eu estivesse vivendo essa consciência, eu não pegaria isso que está estragado para dar ao outro. Então, a gente vê a distância do que as pessoas se encontram nos atos, porque não falamos só com a boca, falamos, sobretudo, com as ações. Então, o que é que se faz? Você pegar uma coisa que não está estragada, e dá para o outro. Isso é um bem que você fez, é uma coisa que você gostaria para você. Você vê que é tão importante o fato de você ter essa consciência que quando Jesus aqui esteve entre nós, ele resumiu toda aquela balela de 10 mandamentos num só. Não querer para o outro aquilo não quer para você, basta, pronto. Aí você não tem guerra. Você não cria guerra. Mas não é isso que a gente vê. Mas eu que tenho que ter essa consciência para que eu não vá ter o que me arrepender antes. Nossa, é longo o assunto, né, gente? A gente começa a falar uma coisa, ele se estende, ele se amplia, ele vai, se vocês deixam. Não, a gente está aqui à vontade. Não, pode falar. Estamos aqui, estudo aberto para a gente comentar mesmo. Eu queria comentar um detalhe aqui da mensagem, é no item 21. A confusão que ele tem no item 21, ele diz: vedes em torno de vós, sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco, aliás, e te seguro. Como? Não sei. A comunicação, ela é complicada. Porque o espírito, ele não toca na gente. Porque ele está em outro plano, mais sutil. No entanto, a mão do médium, mesmo ele não sentindo, ele não sente a mão do médium. Mas obedece o comando mental dele. Então, você vê que ele, ao falar isso aqui, é uma coisa que Kardec fala sempre. Todo tipo de espírito passa para a gente informações interessantes se a gente souber olhar. Aqui, a confusão dele é a mesma confusão que a gente faria. Como assim? Ele pegou minha mão ou não pegou minha mão? Então, pelo condicionamento, os espíritos precisam se sentir incorporando. Mas, na verdade, a ligação é mente a mente. Só que os espíritos mais embrutecidos, mais enfermos, eles precisam ter, eles são colocados perispírito a perispírito. Então, há um acoplamento. Eles não têm condições de usar mente-mente. Mentores espirituais, eles já ficam ali.
Ajudando. Não, quando ele vai dar a comunicação, eu tô aqui. Ele está aqui, ó. E ele joga o pensamento para o médium. E o médium ou escreve ou fala. O mentor não precisa estar dentro, sabe? Já Incorporado, como diz o acoplado, Isso. não precisa. É mente. É mente. Puramente. Agora, o espírito, quanto mais grosseiro, até para o próprio tratamento, o povo não gosta da palavra incorporação, mas infelizmente, gente, eu não acho palavra melhor. É para bem entender, né? Porque é jungido. Bem entender. Tanto que o Ramatiz usa uma expressão para o alcoólatra, chama eles de caneco vivo. Porque quem vê o alcoólatra, vê jungido. O alcoólatra está aqui. E o espírito está aqui. Às vezes vê aquilo até balançando o médium vidente. Mas ele está ali, por dentro da atmosfera espiritual do vampirizando, drenando, vampirizando, drenando. Então, isso daí é um estudo interessante e ele dá essa informação, porque ele fica confuso. Ele não está entendendo. Ele está muito materializado para entender. Não, eu sinto que estão me auxiliando. A tua mão me obedece, mas eu não te toco. Como é que é isso? Aliás, não, te seguro. Mas como? Não sei. Interessante, né? Como ele ali descreve uma coisa que seria a nossa visão. Como isso, uma coisa tão básica, percebam bem, é tão básico na doutrina, que é a psicofonia e a psicografia, e a gente não tem a confusão. Há confusão. Quando baniram a palavra incorporação, falaram, não, o espírito não pode ocupar 2 lugares. Gente, não estamos falando de corpo físico. Eles estão em dimensões diferentes. Ô, Anderson. Perispírito. Oi. É que a palavra incorporação parece que toma conta, né? Mas toma conta. Não. Esse é o problema. Literalmente não, né? O médium, ele é dono Não, mas veja bem. Toma conta é assim. Tem a psicofonia, tem a psicografia, mas tem uma outra mediunidade que quase ninguém fala, mas que Kardec colocou, que é a possessão. Tá no livro dos médiuns, tudo isso. Não, aí é que está o problema. No livro dos médiuns, Kardec nega que existe a possessão. Só que depois ele muda de ideia. Isso. Exatamente. Ele muda de ideia com um caso de umas freiras. Exatamente. De Morzília, um troço assim. Não lembro agora de cabeça, tá? Em que as pessoas ficam dias. Então, claro que não tem, você não substitui. Sai, vai embora. Isso não. Mas você penetra na áurea, você fura, você penetra, você se acopla lá dentro. Isso. É como se fosse gêmeos no mesmo óvulo. Isso aí. Entende? E aí é essa que se chama incorporação. Você fica ali. A psicofonia comum, né? O mentor veio, deu uma mensagem. Anderson desencarnou, deu uma mensagem. É aqui, ó. Usa a glote. O espírito está aqui, ele usa a glote. Agora, o espírito incorporou em você, lá naquela tua casa, teu aniversário.
tu subiu na mesa e tocou castanhola, aí já é o nome, a gente não usa esse nome hoje em dia. O Paulo Frutuoso, ele usa uma palavra, ele fala assim, encarna no médium. É uma palavra meio estranha, mas quem já assistiu palestra do Paulo Frutuoso, ele usa esse termo, encarna, que ele está falando, na verdade, é dessa mediunidade da possessão, que é muito popular. Ah, como assim é muito popular? É muito popular, gente. Você vê É só você já ter entrado num terreiro de Umbanda. Uma vez, Anderson e suas historinhas. Uma vez, a gente, num terreiro que a gente foi, a gente é convidado, a gente vai, e tinha criança. Criança, eu não sei o nome direito, incorporar de criança. E corria para cá, erê, e corria para cá, e corria para lá, e a tiozinha, tiozinha. Aquilo ali, gente, não é exatamente o nome técnico. Não é psicofonia. Ou você fala incorporação, ou você fala possessão. Possessão é um nome que ele tem um problema. Porque quando você fala possessão, ele sempre tem uma conotação negativa. Então, você pode falar de superincorporação, que era o nome que o Ranieri dava. O Frutuoso fala encarna no médio, eu acho muito estranho. Ou você fala incorporação. Então, tem a superincorporação, que é exatamente isso, a mediunidade de possessão, que é a mediunidade quando o espírito usa o teu corpo todo. Na Umbanda, isso é muito comum. Você entra no terreiro de Umbanda, o cara está incorporado, dando gargalhada, segurando uma cachaça, aquilo é a chamada incorporação, ou superincorporação, ou possessão. A psicofonia clássica, o médium, ela é mais sutil, é o mentor. O mentor está aqui. Ele lança a mão, usa essa parte da glote. O médium sente. E é só. É sutil, é leve, é tranquilo. Você vê, às vezes, quando o Divaldo está dando certas conferências, certas coisas, que ele vai falar certos assuntos, que vem Bezerra de Menezes ou Joana de Ângeles, você vê que ele transforma toda aquela forma, só isso. Ele só usa isso, a parte aqui. Exatamente. Mais nada. Então, são tipos de... É um fenômeno mediúnico, é um paradoxo. A gente estuda, lê, estuda, mas eu vejo que até em livros isso tem confusão. Então, você tem três fenômenos, dois fenômenos diferentes, que se misturam. Você tem a psicofonia clássica. Se o mentor desse uma comunicação agora, normalmente ele daria pela psicofonia clássica. Ele usaria isso aqui. Você exerce o controle. Se ele for um enfermo, você firma na mesa, isso ajuda você a ter um maior controle para o médium. Está apoiado na mesa, dá um médium maior controle da psicofonia, para que ela não vire o quê? Quando é um espírito enfermo, um processo de possessão. O médium em desequilíbrio, ele não tem equilíbrio para segurar só a psicofonia. Então, às vezes, o médium cai, né? Quando você presta assistência fora da casa espírita, se não, o grupo que está prestando assistência não tiver bem em sintonia, tu pode levar um tapa na cara, porque o médium não tem nenhum equilíbrio. É uma série de coisas, gente. É uma série de coisas que... O médium não tem equilíbrio. Então, você tem que pedir muito. Vai fazer assistência? A gente não nega. Mas vamos orando para que a gente possa ter sintonia com os mentores, para quando você entrar na casa da pessoa, os mentores já, resguardar. Aí, se o médium
incorporar, ele mesmo não tendo nenhuma educação mediúnica, ele vai estar constrangido pela espiritualidade superior. E aí a gente segura com as preces e com os passos, né? Porque geralmente o médium não educado, ele não consegue transformar o que a gente está chamando, entre aspas, tá, de mediunidade de possessão em psicofonia. Ele perde logo o controle e o espírito samba. O espírito joga ele no chão, o espírito faz ele cair com a cabeça. É o médium que não tem controle. O que a educação mediúnica dá ao médium? A capacidade de segurar o espírito e não deixar ele dominar o corpo do médium, só a fala. Então, há um processo, a não ser, é claro, que você esteja dentro de um contexto, no caso, na Umbanda, dentro de um contexto em que a possessão ela é aguardada até, né? Aí a pessoa vai fazer a gira, fica girando, ou vem falar contigo, né? Coisas assim, né? Ajudou ou enrolou, gente? Ô, Rui, tu tá aí, Rui? Ô, Rui tá aí, rapaz. I'm pay attention. Fala, I'm Rui. pay Rui tem attention. experiência. Rui tem experiência. Não, eu ia falar justamente sobre isso, é que, como eu já frequentei o candomblé, a Umbanda e a mesa mediúnica, eu observo essas observações de eu ver, de sentir, né, o irmãozinho que chega, né? Então, eu já tive situações que eu vi pessoalmente, assim, perto de mim, sem estar em lugar nenhum desses, fora desse lugar. Ele simplesmente tomar até a aparência, né? A gente que está ali vendo, né? Ele uma aparência e é uma voz diferente. Na mesa mediúnica, acontecia que eu tinha a nossa colega de mesa, que fazia psicofonia, ela era uma mulher, né? Mas ela mudava até o tom de voz, tá? Mas ela tinha um controle muito grande, uma coisa muito bonita, sabe? Porque ela sabia controlar, o irmão chegava, entrava, saía, colocava todo o sofrimento dele ali, mas ela não se abalava, ela nunca via ela sendo tomada de ficar tonta, cair ou se espernear. Já na Umbanda, eu vi uma situação que eu acho que não sei se eu já comentei aqui, se for um outro estudo, em que uma senhora que eu estava até atendendo essa senhora na casa dela, porque ela não tinha condições de locomoção. Então, eu fui chamada, eu estava advogando para ela, um caso que aconteceu para ela contra uma empresa de plano de saúde, que ela se acidentou no elevador do plano de saúde. O que acontece? Ela simplesmente, na cadeira de rodas, sem poder nem sair do lugar, eu fui convidado a uma festa, tá? Que eles estavam fazendo uma festa lá dentro do terreiro de Umbanda deles, e o que ocorreu foi uma coisa inusitada, porque essa senhora simplesmente ela foi tomada pelo espírito e ela começou a dar cambalhota, salto, e saiu assim pelo terreiro todinho, de ponta a ponta, foi e voltou, e depois ela foi e sentou na cadeira de rodas dela e ficou ali, do jeito que ela sempre foi. Eu fiquei assim impressionado porque, né, eu já estava dentro do espiritismo quando isso ocorreu, então eu fiquei assim observando os fatos, porque você vê uma diferença bem grande, que você fala em incorporação ou em possessão. Andou? Oi? Ela andou? Andou, pulou, saltou, deu 3 cambalhotas assim no ar, caiu, ficou em pé. Eu falei assim, gente, você vê o que a energia, né, do domínio desses espíritos faz uma pessoa, né? Porque não sei dizer bem o que era, que foi aquilo, que energia foi aquela. Mas eu fiquei impressionado porque eu conheci ela, como eu estava atendendo ela com um advogado, então eu fiquei observando aquilo porque eu conheci ela não ali, nem sabia que ela praticava aquilo. Rui, me responde uma coisa. O problema dela, da cadeira de roda, era um problema permanente? Permanente. Ou era temporário? Permanente.
Ah, então foi um efeito físico. Foi? Efeito físico. Foi um efeito físico, porque se foi permanente, o espírito teve que colocar ectoplasma em algumas partes dos nervos para ele poder usar o corpo. Então foi algum tipo, né, de efeito físico aí, porque se fosse temporário, ela teve que usar a cadeira de roda por um tempo, aí depois com fisioterapia, com não sei o quê, ela se voltou a andar. Aí tudo bem, até você entende que o espírito tomou conta do corpo, mas se ela não pode andar mesmo, Não. aí o espírito teve que botar ectoplasma para fazer o fenômeno. Aí Ela é tem 90 e impressionante. poucos anos. Aí é impressionante. Não, sim, eu tô aqui dando meu depoimento, porque foi uma coisa que eu presenciei e vi, né? E eu sabia da condição dela antes, nem sabia que ela tinha esse terreiro de Umbanda, assim, que eu só visitava a casa dela. Aí fui convidado por ela mesma, né, para ir ter lá, porque ela queria que eu conversasse com o ex-advogado dela, né, sobre os fatos. E eu cheguei lá, até conversei com ele depois. Ele frequentava ali, até um PhD aí da Universidade Santíssima Pontífica Única, né? Aí de baixo, eu não me lembro agora o nome certo da universidade. Ele era doutorado lá. Então eu ficava assim, eu fiquei assim impressionado, porque ele depois veio conversar comigo, ele olhou assim, ele dizendo para mim que ele não acreditava bem naquilo, o que ele via, né? Mas ele não era espírita, ele só frequentava aquilo ali talvez por curiosidade. Mas eu, como já na época já tinha um conhecimento do espiritismo e frequentava também o candomblé, tá? Até essa saída para você chegar e ficar no espiritismo, você leva um tempo, porque você não é abruptamente assim que você vai chegar, vou sair simplesmente, não é assim. Você tem que tomar certas precauções para poder migrar de um local para o outro. Eu penso assim, com respeito às entidades que ali, quando eu frequentava, né? Então, essas coisas que eu estou falando para vocês só a diferença dos locais que eu estava. No candomblé era uma coisa, na Umbanda foi outra, e no espiritismo eu tive a oportunidade de ver outra coisa, uma coisa mais branda, mais suave, pelo menos aonde eu frequentava, na mesa mediúnica que eu frequentava. Entendeu? Ok. Então, existe, gente... Leandro, Oi, pode falar. lembrando, né, essas modificações nas feições, como o Divaldo, normalmente, quando ele dá comunicação de Bezerra, Kardec chama de transfiguração. Né? Sim, sim. É transfiguração, que Sim. pode ser por contração nervosa, né? Exato. O médium tem contração nervosa e modifica-se a fisionomia. Isso aí que você está falando, eu já vi a Yasmin Madeira, ela aqui no centro que a gente estava fazendo aniversário, ela foi dar uma palestra e no finalzinho ela teve uma transfiguração mesmo. Chegou o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, ela modificou, o tom da voz dela mudou completamente, e o rosto dela ficou uma coisa diferente, muito diferente. Uma coisa assim também impressionante. A Yasmin Madeira. A transfiguração, como o nome já diz, é quando o seu rosto muda. Muda. Tem dois isso tipos de vê, né, transfiguração. Anderson, Dois em tipos. reuniões mediúnicas, você vê isso muito. Tem 2 ou 3 tipos. 3 tipos, eu diria. 3 tipos. A contração nervosa, o rosto do médium muda, fica diferente, mas é contração nervosa. Existe aquela em que é efeito físico, porque o rosto muda. Mas muda não é contração nervosa, não. É outro rosto. Mas isso é muito raro. A imagem. E existe a Como se fosse uma terceira... energia turbada, né? Isso não é
Se não me engano, isso não é o próprio perispírito do espírito, que se materializa à frente do médium. Aí é que tá. Por isso que é raro, porque é um efeito físico. E existe uma outra transfiguração que também há uma mudança do rosto do médium, mas só percebe quem tem algum nível de evidência. Exato. Há ectoplasma, mas não o suficiente para fazer uma mudança que todos vejam. Mas há ectoplasma suficiente para fazer uma mudança para quem tem algum nível de evidência perceber. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava no André Luiz, estava eu e a Andréia, e no final o Divaldo falou, e a Andréia via mudar e eu não via. Eu olhava, a Andréia chorando, emocionada. A Andréia via a luz e viu o rosto dele mudar na hora da comunicação do Dr. Bezerra, e eu olhava, cadê? Via clara a mudança da voz, mas não vi o rosto dele mudar. E isso é normal, porque você tem que ter um grau de evidência, né? O ectoplasma, ele não consegue fazer uma transformação em que uma pessoa como eu, que não tem grau de evidência, veja. Mas se você tem algum grau de evidência, aquele ectoplasma é suficiente para que você veja a mudança. Então, alguns vão ver, outros não vão ver. Se bater foto, não vai sair. Você vai bater foto, vai aparecer o rosto do Divaldo mesmo. Agora, essa segunda que eu falei, que o rosto muda, todo mundo vê. E se bater foto, a foto vai mostrar. Então, ela é muito mais rara, essa transfiguração. E tem a contração nervosa, que quem está presente nitidamente vê o rosto da pessoa, o músculo. A gente tem um formato ósseo, né? Tanto é assim, a gente está com 53 anos. Se uma pessoa que me conheceu com 25 me vê, ela me reconhece, muito pelo formato ósseo que não muda. Então, apesar dela ter me conhecido com 25 anos, o meu formato facial básico, ele envelhece, né? Fica mais cheio, mas não muda a base. Nessa transfiguração muscular, muda. Mas E é impressionante também. Tu com 25 e o cabelo. Tem um detalhe do cabelo também, né? Dá uma mudança, né? É verdade. É verdade. É verdade, sim. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu em casa, a médium lá de casa, não estou dando nomes. Ela estava grávida da minha primeira filha, não estou dando nomes. Provocador. E veio uma criança, um espírito desses da Umbanda. É lingudo mesmo, não é provocador, não, é lingudo. E veio uma criança. E, gente, eu fiquei muito impressionado. Quanto isso, já contei várias vezes. O rosto da Andréia mudou muscularmente. E a criança falou: tiozinho, pede para a tia não falar essas coisas não, que a criança não pode ouvir, tiozinho. Mas o rosto muscular dela mudou, entendendo? Foi uma transfiguração muscular. E eu ela fazendo, a criança fazendo assim, eu chegava assim, gente, olhando, como é que pode isso? Assim, eu chegava assim, ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Infelizmente, nunca mais aconteceu de novo, mas que foi impressionante, foi. Foi uma transfiguração muscular. Foi impressionante. Infelizmente, para quem, Anderson?
Infelizmente para mim. Porque é um fenômeno bem interessante, né? E foi espontâneo, tá, gente? Foi espontâneo. É estudar, André. Então, foi bem espontâneo, foi assim, do nada. A entidade veio, tipo uma proteção para a gravidez, né? Os protetores da gravidez, e nunca mais também teve isso, nunca mais. Foi a primeira e única vez. Deu esse recado, mas o mais interessante que eu queria relatar é a questão da mudança facial. Como é que mudou a massa muscular, né, do rosto da pessoa, mudou. É impressionante. O que mais, gente? O que mais temos aqui? A questão dele ver demônios. Eu sei que não precisa explicar, mas, em parte, é a culpa, em parte, é a cultura, mas também os espíritos maus podem mudar a sua aparência. E eles mudam para aparências que amedrontem. Que amedrontam. Tem um grupo de rock, AC/DC, se não me engano, não sei se é AC/DC, porque eu não... Nosso especialista em rock and roll é ali o Edson do Tom. Mas ele tem várias capas que aparece uma criatura. Ela sempre... Não sei se é Iron Maiden ou se é AC/DC, que aparece uma criatura. E essa criatura, ela aparecia para um dos membros do grupo quando eles tomavam drogas. Então, quem é o Edson? Qual dos dois? Eu acho que é Iron Maiden, né? Não é minha especialidade, não. O rock pesado, não. Eu vou dar uma olhada aqui nas capas de... Iron Maiden. Inclusive, né, Anderson, esses espíritos assim, nessa condição, eles muitos são escravizados, né, por organizações, né, já bem, né, eles são... a internet caiu. Pode falar, Alan. Não é? Esses espíritos também, muitos deles são escravizados, né? Eles são... pode ter caso assim, né? Muito escravizados e trabalhando sobre pressão de organizações, de todas essas coisas que, para se libertar também, leva tempo. E assim como pessoas usando drogas têm visões e tudo mais, que podem ser espíritos, pode ser delírio, tá, gente? Pode ser delírio, porque droga não dá para dizer que ele está vendo a realidade espiritual, não. Porque a droga mexe com o cérebro, mexe com o inconsciente. A pessoa pode estar vendo apenas uma projeção do inconsciente. Não dá para saber. Mas, sim, muitas pessoas que trabalham com arte estão desenhando coisas que são coisas que elas viram no mundo espiritual. No livro Os Mensageiros, Exato. há um quadro que é o Martírio de São Diniz, se não me engano, eu acho que é isso, que o André Luiz reconhece como... o original acho que está no Louvre, né? Aí ele falou, não, na verdade, esse é o original. Esse é o original. O autor veio aqui no mundo espiritual, viu a imagem, essa pintura, tá? E estou baixando aqui para vocês verem. Viu essa pintura lá na realidade espiritual e a reproduziu como pôde, intuitivamente, sem saber de nada disso. Esse é o Martírio de São Diniz, narrado por André Luiz no livro Os Mensageiros. Então, o pintor
dessa obra esteve no mundo espiritual, na colônia espiritual, não a de André Luiz, mas alguma colônia espiritual da França, aonde estava o quadro original, que nem o que André Luiz estava falando era o original. Que tinha muito mais beleza, muito mais coisa. Viu o quadro e, quando voltou para o corpo, reproduziu o que viu. Esse é o Martírio de São Diniz. É a pintura que o André Luiz reconheceu. Tá? E aí o que eu quero dizer é que muitas imagens, tanto bonitas quanto grotescas, elas são muitas vezes fruto, primeiro, do que o artista vislumbrou no mundo espiritual. Segundo, coisas que o artista viveu. Uhum. Ele lembra dessas imagens não só Bem porque é porque está na memória que ele viveu lá no mundo espiritual. Memória consciente. Interessante, né? É maravilhoso, né? Ele diz assim... peraí, não, estou vendo, a página passou aqui. Ele diz assim, o Benoit: nunca vos arrependeste, item 5. Há muito tempo. Então ele se arrependeu. Mas o arrependimento só veio pelo sofrimento. A resposta está aqui. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Então, na verdade, é um arrependimento porque está doendo. Eu me arrependi de comer aquele caramelo porque meu dente está doendo. Mas daqui a 10 dias você está comendo. Como a gente começou aí, o Edson falou também, né? Então, esses demônios, gente, muitos médiuns católicos, evangélicos, veem. Então, muitas vezes, a pessoa acredita em demônio porque ela viu. Ela, de fato, viu um demônio. Só que a gente sabe que aquilo ali é o perispírito. É um corpo espiritual moldável. Forjando o que o outro quer ver. Oi, Paulo, não escutei direito. Forjando o que o outro quer ver. Exatamente. A necessidade da situação do momento precisa daquela imagem para que ele se firme, para que ele e tudo se faz. Inclusive, no mundo espiritual, até os próprios espíritos ainda infantis brincam dessa maneira, porque é uma energia que eles podem trabalhar, né? Que é o espírito mostrar para uma outra. É como brincar de esconde-esconde. Verdade. Não é? Tem um caso que eu já contei aqui, mas é oportuno. A gente repete, gente. Eu sei que Cecília, Laís e Andréia já ouviram falar esse caso várias vezes. Talvez alguns aqui também já tenham ouvido. Eu acho que eu já falei nesse estudo do Céu e Inferno. Eu trabalhava na Standard Elétrica e viajei para o Paraná. Lá no Paraná, eu conheci uma pessoa que trabalhava na Standard, ela fazia o controle de qualidade da entrega das estações de Pentaconta. E aí ele descobriu que eu era espírita. O povo falava, né? E aí ele falou: você é espírita? Eu falei: sou. Você pode me explicar uma coisa? Que ele estava numa outra cidade do Paraná, uma cidade bem pequena, e eles frequentavam muito Lupanar, Casa da Luz Vermelha, Meretriz.
E ele acabou que foi para uma cidade que não tinha vilarejo, que não tinha hospital. E ele pegou uma sífilis. E ele com febre na pensão, deitado na cama, sofrendo muito. Aí eis que ele vê uma entidade com quase 2 metros de altura, toda grandona, com 2 chifres, um rabo, toda fortuna, caminha até ele e fala: vou te livrar dessa, pega um copo d'água. Ele pegou o copo d'água, aí ele me narrando isso, tá, gente? Ele fez assim, aí saiu uma coisa da mão dele, toma. Ele tomou e ficou curado da doença venérea. Curado. Depois que ele saiu dali, ficou curado. A pergunta dele para mim: responde uma coisa, Anderson. A minha alma está vendida para o demônio? Porque eu não fiz pacto nenhum. Aí eu expliquei para ele que não é bem assim. Que bom a doutrina, né? Como o Paulo falou mais cedo, né? Que bom a doutrina que nos liberta disso, né, gente? Quantos séculos nós ficamos, morremos com pânico por causa disso, né? Aí eu falei para ele que havia o corpo espiritual, ele é moldável, que o espírito era um espírito afim a ele. No caso, eu falei o seguinte, ligado até os locais que ele frequentava. Isso eu falei para ele. Então, isso você acaba criando amizades, amiguinhos, que querem que você esteja bem para a próxima. Isso foi o que eu falei para ele na época. Hoje eu não sei se é bem isso. Hoje eu talvez não fosse necessariamente ligado, mas a aparência, eu falei, a aparência é para intimidar. Eles põem essas aparências para intimidar, seja o encarnado, seja desencarnados, até desencarnados, que não são bons, para que eles saiam correndo. Então, às vezes, eles têm uma aparência bem brutalizada, musculosa, mas não é um demônio, é um encarnado, é um ser humano desencarnado que moldou seu corpo perispiritual para ficar com aquela aparência. Ele falou, ele aceitou bem, acabou que a gente doou a ele um livro emprestado, um livro, ele comprou outros, se tornou espírita, depois eu soube que virou até orador. Só que o povo, na época, né? Me lembro que a gente estava no Rio, na estação da Telerge de Santa Rita, que era a maior da América Latina na época. E o povo falou, Anderson, você é da mesma religião que o fulano? Eu falei, sou. Ah, mas ele é muito chato, porque ele virou um xiita espírita. Ele só falava disso. Sabe aquela pessoa que estava empolgadíssima? Ele só falava disso. E se alguém falasse alguma coisa, ele dava conselho espírita, dava livro. Não, você tem que ler tal livro, tem que ler. Você nunca fala nada. Eu falei, não, ele está empolgado, é assim mesmo. É a fase aquela fase do deslumbramento, né? E essa é a experiência que eu tinha para contar. O perispírito, então, ele é moldável. A gente não precisa ficar intimidado, porque é um ser humano que está ali, né? Eu sei que, para quem vê, não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, mas é a mais pura verdade. Então, ele diz lá no item 6, os demônios berram mais do que eu. E também, mesmo que ele não tivesse uma aparência de demônio, para quem é dessas crenças, qualquer coisa com aparência ruim, desagradável, é demônio. Não precisa ter nem chifre, tá? Não precisa nem ter chifre. Qualquer coisa com aparência mais desagradável
já para aquela pessoa é demônio. Se não for anjo, é demônio. Exatamente. Eu acho mais bonito na doutrina é justamente isso. Quando a gente está mergulhado assim, nas dúvidas, né? E você começa a estudar a doutrina e até trabalhar na mesa, você vê que a coisa vai esclarecendo aquelas interrogações que você tinha durante sua vida, né? Daquilo que você via, daquilo que você ouvia, de uma forma bem esclarecedora. E você tem como se equilibrar de uma forma mais assim eficaz, não vacilando, né? Você falou, o cara vislumbrou, de repente ele ficou. Se você tem um estudo mais aprofundado, você já vai trabalhar numa mesa e tem evidência, você já vai ver a coisa de outra forma. Você consegue se controlar melhor para evitar esse tipo de expressões assim que acaba até assustando os outros, né? Exatamente. Exatamente. Aí ele diz no item 18: como procedeste para comunicar comigo? Não posso compreender. Mas tu também não sentiste? Nem todo espírito sabe. Ele apenas produz o fenômeno. Mas não necessariamente ele sabe o que está acontecendo. Exato. Ele não Domina o processo, né? não domina o processo. É lógico, cada um segundo a evolução, lógico, não tem como. Seria ilógico. No filme Ghost, o personagem, um outro espírito do metrô, explica para ele como é que ele move objetos. E aí ele copia o espírito e consegue mover o objeto. O problema é que aquela explicação é irreal, ela não é verdadeira. Não é assim que o espírito move o objeto. Mas é possível que, sim, um espírito fazendo aquilo consiga mover o objeto, não porque aquilo que ele explica lá, juntar raiva, não sei o quê, mas sim porque ele, sem querer, consegue arregimentar o fluido ectoplásmico que movimenta o objeto. Então, normalmente, aquilo que ele está explicando lá, na prática, não funciona. Não é assim que se movimenta o objeto. Mas o espírito pode não estar sabendo. Ele sabe que funciona. Ele não sabe que existe ectoplasma, ele não sabe que não sei o quê, ele não sabe que não sei o que lá. Ele sabe que, se ele tentar várias vezes, chega um momento que funciona. Ele não sabe que precisa ter um médio de efeitos físicos próximo. Ele não sabe. Então, aquela explicação lá do gosto, não sei se vocês lembram, ela está furada. Aquilo ali não é assim. Não é com a mão que ele movimenta, né? Ele dá vida ao objeto, né? Como se tivesse vida ao objeto. Isso, ele vitaliza com fluido, que hoje a gente sabe que é o ectoplasma, e aquilo ali permite o movimento. Mas ele precisa desse fluido porque ele não tem. O desencarnado não tem. Então, na verdade, o que ele precisa é saber puxar isso de alguma fonte viva. E, às vezes, o espírito não tem noção de nada disso. Às vezes, o espírito tem a noção, sim. Muito boa. Então, não precisa ser um espírito assim. Esse caso que o Rui contou,
né? Há vários casos dentro da Umbanda mostrando essa questão do objeto. Tem um vídeo aqui na África, eu não sei se eu consigo acessar. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Ah, eu sei até qual o vídeo que você vai mostrar. Eu não sei se é Quênia, Nosso tempo acabou. Um ritual que eles fazem, tem uma dança, né, que é umas entidades toda em palha. Você vê dançar tudo aquilo rodar, mas quando você vai ver, só tem a palha. Isso mesmo. É isso? É isso. É, isso no Quênia, tem e no... Oh, gente, é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu acho que eu não postei. Rapidinho, gente, eu vou tentar ver se eu consigo postar. E aí... Acho que foi o Wellington que me mandou. O Wellington me mandou. Espera aí, deixa eu ver aqui. É isso. Tem várias regiões da África isso. É um ritual que eles fazem. Essa entidade é o quê, gente? Parece bobo, mas se vocês olharem bem... Olha aí. O fenômeno se passa. Estão vendo aí, gente? Pode até ser que não seja, mas que parece, parece. Um feitiço, sim. Claro que pode não ser, né? Pode ter alguém ali dentro, mas... Eu tive a impressão de que não, mas... Vejam bem, não dá... Também não estou dizendo que é 100%. Ok, gente. Alguém quer comentar antes de terminarmos? Terminamos. Não? Ana Lu? Tudo tranquilo? Laís Monteiro? O que você achou do vídeo, Laís? Oi? O que você achou do vídeo? Eu tentei chegar mais próximo, mas não enxerguei direito, assim, detalhes, né? Para ver. Por isso que eu não tenho opinião. Manda para mim depois para eu ver. Tá. Jaqueline Fonseca, Lisboa. Gente, é livre, gente. Eu não sei. Eu não posso também garantir que não é que é efeito físico, não, tá? Eu não sei. Eu tive a impressão que é. Será que é?
Parece, né? Parece coisa de Mr. M. Isso, Olhei para aquilo ali não tá parecia realmente. Mr. M. Aquilo não está evidente, não. Eu tenho um vídeo que eu já assisti uma vez e também já, não uma vez, mas 2 ou 3 vezes, que é uma tribo mesmo, que são umas entidades, tipo umas palhas, que eles dançam, aquilo tudo, tá, mas ali você vê o fenômeno mesmo, que quando ele puxa, assim, você não vê nada de debaixo. Não tem nada. Depois tu vê, Paulo, se tu consegue achar para mandar para a gente. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu pensei que fosse esse que você ia mostrar, porque esse você Ah, vê realmente, há um fenômeno aí. Não há ninguém ali de baixo, e aquilo dança e roda e faz aquilo assim, não há um fenômeno ali de baixo. Aí você vê que é um efeito físico realmente. É como o menino falou, Rui, da senhora que levantou da cadeira e tal. Você vê um fenômeno mesmo ali realizado. Eu vou ver se eu consigo, não sei. Eu vou porque ali, ver se eu não sei como foi que eu ali, consigo. se fosse alguém, teria que fazer um barulho quando subir no carro. Lógico, e também aquela coisa, não, aquilo ali não está Teria que ter amassado o evidente. carro, Não está evidente aquilo. mesmo que fosse uma criança. E também Não, ali. ninguém consegue subir num capu assim, gente. A não Não, ser ali que era tenha alguém. para dar um salto dali, pronto, sem nada, aquele negócio sendo Não é assim. carregado e tudo. Pensa bem, Não. o salto que deu para cima, a não ser que seja alguém puxando um fio. Não Né? é. Nada. Mas, enfim, há muitos Eu vou ver efeitos. se consigo, para te mandar esse para você ver. Agora, tem uma coisa, hein? O efeito físico, às vezes, quando a gente vê ele na nossa frente, a gente não acredita, não, tá? É assim mesmo, a gente fica com aquilo tão escancarado, não pode ser verdade. É algum truque, entenderam? O efeito físico tem esse problema. Às vezes, ele não convence, porque ele é tão escancarado que a gente acha que tem algum tipo de... Mas, enfim. Mas a velocidade do vídeo está numa velocidade diferente, né, do padrão, né? Me parece que a velocidade está... Pode ser também. Eu achei isso, não dá para saber, mas lógico. Não dá para saber, assim, não dá para mas a velocidade está meio estranha, uma coisa assim meio corrida, sei. Pode ser também um truque na velocidade, pode ser. Eu achei que parece que tinham 2 caras, um pela frente e outro lá por trás, controlando e fazendo o movimento. Essa foi a primeira impressão que eu tive. Vou até repassar ele, vou procurar ele, vou baixar para ver. Mais uma colocação de destaque na escola de samba. Pode ser também, pode ser. Tudo é possível, né? O ser humano é muito inventivo, né? Isso não pode ser também crédulo. Gente, ficamos por aqui. Agradecemos a presença de todos. Ok? Alguém gostaria de fazer nossa prece final? Ok, então. Amado, vai fazer, Paulo? Bom, posso fazer? Pode fazer. Posso fazer. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo e irmão maior, nesse instante, Senhor Jesus, em nome do nosso Pai Deus, agradecemos profundamente por estarmos sendo consolados por essa doutrina por ti enviada, para que possamos hoje nos aprofundar, conhecer exatamente a nossa essência. Podemos viver rumo à luz para que fomos criados. Obrigado, Jesus. Como é maravilhoso se sentir preenchido do seu amor, da consciência daquilo que somos e seguindo, buscando, caminhando com prazer, com alegria de viver, com a convicção que somos filhos de Deus, criados para a luz.
simples e ignorante na nossa luta de se desenvolver, de crescer como uma semente, que a todo instante estamos aprendendo, evoluindo e crescendo. Obrigado, Senhor, por minha consciência já atingir a necessidade do bem fazer. Que eu sempre pense em o bem fazer, em não querer para o outro aquilo que não quero para mim. Já é um começo de uma firmeza da consciência daquilo que somos, criados do amor para sermos amor. Obrigado, Jesus, por esse estudo. Obrigado, Jesus, por os momentos de nos reunirmos, de nos abastecer o nosso coração de energia, da sua grandeza, do seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os bons espíritos que nos rodeiam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos vocês. Que assim seja. Assim, meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-canal, estudando, refletindo, meditando, conversando sobre os ensinos da doutrina espírita. Tá bom? Boa tarde, boa semana para todos. Ok, gente? Gratidão. Obrigado. Boa tarde, abençoe a todos.